Diálogos diários de saúde e segurança. DDS são encontros previamente definidos dos empregados, com assunto programado de temas de saúde e segurança cuja responsabilidade pela condução é do supervisor ou encarregado de equipe. Devem ser abordados em todos os DDS os riscos da atividade e as medidas de controle identificadas na Análise Preliminar de Riscos, APR. Também deve ser mencionada a importância do preenchimento do hemociograma pelos trabalhadores de acordo com seu estado físico e emocional. Hemociograma é um sistema de gerenciamento do comportamento que, utilizado no trabalho de modo consciente e incentivado pela liderança, pode favorecer o clima organizacional e ampliar a noção de cuidado ativo em saúde e segurança do trabalho. Através da autoavaliação de suas condições físicas e emocionais e marcação das figuras que representam seu estado, o trabalhador é levado a refletir sobre si e a reportar ao encarregado condições individuais que possam comprometer a saúde e a segurança da atividade naquele dia. Hoje o tema de nosso DDS é sobre o controle de perigos e riscos quando chegamos em uma cidade desconhecida, onde o risco é a probabilidade de ocorrer um evento bem definido no espaço e no tempo, que causa dano à saúde, às unidades operacionais e dano econômico ou financeiro. Já o perigo é a expressão de uma qualidade ambiental que apresente características de possível efeito maléfico para a saúde ou meio ambiente. É importante que fique clara a diferença entre risco e perigo. Existe perigo no local onde deixamos estacionado o nosso veículo e às vezes a gente só se dá conta quando o mesmo se manifesta, pois no primeiro momento o risco dessa ação pode ser considerado baixo se forem observados todos os cuidados necessários, como por exemplo se informar se o local é realmente seguro. Muitas vezes a pessoa se preocupa com o risco de roubo de veículo, sem se atentar para os fenômenos da natureza, que são imprevisíveis. Você sabia que as empresas devem elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção? Esse plano deve ser de conhecimento dos colaboradores, mas na prática tem muita gente que nem sabe que existe, porque fica engavetado em algumas empresas. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados e a implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável. Procure na sua empresa onde está esse plano e se as ações do mesmo estão sendo cumpridas. É o famoso PGR, Plano de Gerenciamento de Riscos. As condições inseguras são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas ou equipamentos, os quais, presente nos ambientes de trabalho, podem ocasionar acidentes do trabalho. Podemos citar como exemplo a falta de proteção em máquinas e equipamentos. Geralmente esse tipo de não conformidade está associado ao fator pressa. O colaborador só vai se dar conta de que é perigoso na ocorrência do acidente. Nesse caso a justificativa será de que, se soubesse não deixaria ser feito dessa forma. Na maioria dos casos as pessoas querem pagar para ver, sendo assim o resultado pode ser desastroso vindo a prejudicar empregadores e empregados. Outro fator contribuinte para a ocorrência de acidentes são a falta de espaço para a realização de tarefa, como por exemplo nas oficinas mecânicas que contam com iluminação deficientes e os pisos irregulares com riscos de escorregões e quedas de diferença de nível. Antes do início das atividades devemos reunir os colaboradores para trocar informações sobre o serviço que será executado. Uma das maiores dificuldades das lideranças é fazer com que os colaboradores utilizem os equipamentos de proteção individual recomendados pela empresa. Por isso a importância de realização de treinamento do uso de guarda e conservação dos EPIs nas frentes de serviço. Alguns colaboradores têm a mania de não querer utilizar os equipamentos de segurança, na maioria dos casos por vaidade. Equipamento de proteção individual é todo meio ou dispositivo de uso pessoal, destinado à preservação da saúde e proteção física do empregado, quando em ambiente ou no exercício de atividade. O equipamento de proteção individual recomendado pela empresa passa por testes de eficácia para comprovação da proteção oferecida do mesmo.
Você sabia que as motocicletas ou motonetas, para serem utilizadas no transporte remunerado de mercadorias, elas precisam de autorização? Isso mesmo, precisam de autorização pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do seu estado. Para isso, o veículo deve possuir dispositivo de proteção para pernas e motor, possuir aparador de linha ou antena corta-pipas fixado no guidão, possuir dispositivo de fixação permanente ou removível, baú, bagageiro, alforjes, bolsas ou caixas laterais para o transporte de carga, apresentar elementos retrorefletivos no baú. O condutor deverá utilizar capacete com elementos retrorefletivos diferenciados, vestir colete de segurança com elementos retrorefletivos e fluorescentes combinados. Todas essas recomendações devem respeitar os termos estabelecidos pelo CONTRAN. Caso contrário, o condutor estará irregular. Custa caro pagar os prejuízos dos acidentes. Estima-se em 10 bilhões de reais todos os anos, que poderiam ser aproveitados, por exemplo, na construção de milhares de casas populares para melhorar a vida de muitos trabalhadores. Por isso, é fundamental a capacitação dos motoristas para o comportamento seguro no trânsito, atendendo à diretriz da preservação da vida, da saúde e do meio ambiente, da Política Nacional de Trânsito. E esta ocasião é uma excelente oportunidade que você tem para conhecer e aprender como evitar situações de perigo no trânsito, diminuindo as possibilidades de acidentes. Todos os dias nós temos relatos de acidente de trânsito, em se tratando de motoristas profissionais, acidentes graves e até fatais. Muitos desses acidentes estão associados à utilização do celular durante o deslocamento do veículo. O condutor tem a atenção dispersa e acaba não prestando atenção no trânsito, provocando acidentes que poderiam ser evitados se conceitos de segurança e saúde do trabalho fossem seguidos rigorosamente. Perigo está associado a fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes. A não conformidade é qualquer desvio das normas de trabalho, práticas, procedimentos, regulamentos e desempenho do sistema de gestão que possa levar, direta ou indiretamente, à lesão ou doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente de trabalho ou uma combinação destes. Portanto, faça uma avaliação detalhada da atividade que você irá executar, para se ter o controle dos riscos associados. É responsabilidade do empregador informar aos trabalhadores sobre os riscos que existem no local de trabalho. Isso inclui explicar quais são os perigos presentes na atividade que o trabalhador irá desempenhar e como ele pode se prevenir para evitar acidentes e doenças ocupacionais. Proteções só podem ser removidas para atividades específicas como limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e devem ser colocadas de volta após a conclusão dessas tarefas. Essa medida visa prevenir acidentes e garantir a segurança dos trabalhadores ao lidar com máquinas autopropelidas, evitando o contato com partes perigosas que possam causar ferimentos. Dessa forma, o empregador contribui para a conscientização e segurança dos trabalhadores. Os operadores não podem se afastar do equipamento sob sua responsabilidade quando em funcionamento. Esse tipo de situação ocorre com frequência nas frentes de serviço. Vamos trabalhar para neutralizar essa ocorrência ou recorrência. Considera-se atividades de navegação fluvial toda e qualquer atividade que envolva algum tipo de navegação com equipamentos de apoio como barcos, lanchas, balsas, dragas e outros específicos que se desloquem sobre rios, lagos, canais artificiais ou quaisquer outras porções fluviais navegáveis, não se aplicando este procedimento a navegações no mar. Considera-se atividades de dragagem as atividades que consistem em remoção de sólidos, limpeza, desassoreamento, alargamento, desobstrução, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagos ou canais artificiais, não se aplicando este procedimento em atividades de dragagem no mar. As pessoas vão utilizar do argumento de que não tem tempo para nada. Mas todavia, isso é uma inverdade. O que está ocorrendo é a administração incorreta do tempo. O aparelho de celular passou a ter prioridade sobre qualquer coisa na vida do ser humano. Dizem por aí que a palavra de ordem é a mudança. Os líderes devem estar mais presentes nas frentes de serviço, devem dar mais apoio aos liderados.
Ao invés das mensagens eletrônicas, é muito importante a presença dele de modo físico na frente